Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixe seu like, comente. Eu quero falar hoje um pedido, não faça isso com a teologia. Pastor, o que estão fazendo com a teologia que está te incomodando? Usar a teologia para reagir de modo contrário aos excessos daqueles que discordamos. Isso tem acontecido muito na internet e em muitos púlpitos de igrejas históricas. Muitos cessacionistas confessam que aderiram à ideia da cessação dos dons por causa de experiências ruins no passado e maus exemplos no presente. Eles escrevem nas redes sociais que já viram tantos abusos, ouviram tantos falsos evangelhos sendo pregados por vários homens que enfatizam por demais a capacidade de realizar milagre, que eles simplesmente não conseguem mais acreditar nos dons milagrosos. E lógico, isso irritaria qualquer um que ama as escrituras sagradas. Porém, não podemos agir de modo reacionário em nossa teologia. Devemos ser bíblicos. Quem faz assim está baseando sua teologia em experiências ruins. A diferença entre os neopentecostais, que se baseiam em experiências de cura e profecia para continuar crendo, para você que só critica o continuismo ou o pentecostalismo, é que você se baseia em experiências ruins e eles em experiências sensitivas. Então, tanto você, cessacionista, crítico de internet, quanto neopentecostal, são dois levados pelas próprias experiências. E assim, decepcionados com o tipo de mensagem que você tem ouvido, você usa a teologia apenas para reagir de modo contrário àquilo que te incomoda. E você não faz teologia para ensinar, para edificar, para construir. Essa prática nos faz fechar o caminho do erro. Porém, a gente não mostra o caminho certo para sair do atalho errado. Ambos, tanto os neopentecostais quanto os que não creem nos dons, dependem de experiências e não das escrituras. Muitos de nós ficamos decepcionados com mensagens da prosperidade carnal, que ao ponto de nos tornar avessos às passagens das Escrituras que falam sobre dar e receber, sobre plantar e colher. E assim a gente causa prejuízo em nós mesmos, quando na verdade podíamos ao menos tentar entender essas passagens, oferecendo a verdadeira explicação para as pessoas. E é nesse processo que a gente pode limitar as pessoas que foram chamadas para abençoar outras, pessoas que a elas foram dadas o dom da misericórdia, conforme diz em Romanos 12. Mas por causa da teologia da prosperidade, nós evitamos falar sobre dinheiro de modo bíblico. Quantos missionários, quantas escolas têm sido abertas e financiadas por empresários cristãos que acreditam que Deus os chamou para serem bem-sucedidos nos negócios e assim poder abençoar o corpo de Cristo? Através deles, ministros são treinados, missionários são treinados e enviados para a seara. Mas se esses empresários estivessem reagindo contra a mensagem carnal da prosperidade, se esses empresários desenvolvessem uma mentalidade de pobreza, falta de esperança e pequenez neles mesmos, nada disso teria acontecido. Seriam críticos de internet batendo nos pregadores da prosperidade. O estudo bíblico não existe para colocarmos um cadeado na boca de Deus e nem uma corrente em suas mãos. Querendo os homens ou não, Deus tem usado os pentecostais, o continuismo, para inundar o mundo com a mensagem do Evangelho, como tem usado os nossos pastores reformados para nos aumentar a sede das Escrituras. O professor Alan Anderson afirmou que o pentecostalismo cresce exponencialmente, desde suas origens humildes no começo do século XX, onde eram umas poucas pessoas, e no final do século já havíamos chegado a 500 milhões de fiéis. A maior razão para isso consiste no fato de que os pentecostais fazem parte de uma religião transnacional multicêntrica, cujo objetivo é levar a palavra de Deus aos confins da terra. Alguns pastores atuais não conseguem entender a origem das Assembleias de Deus para ensinar aos seus membros que a busca de recebimento dos dons são necessários para quê? Para se fazer a obra de Deus, e não apenas para ficar dentro de 4 paredes, sentindo a presença de Deus, falando labalai. Não, irmão, não é para ficar parado sentindo a presença do Deus que te enviou, é para obedecer o envio.
Pentecostais são aqueles que creem que foram chamados e capacitados para serem testemunhas de Jesus nos lugares mais afastados do globo. Essa é a nossa marca e temos tido sucesso notável nisso. Estima-se que os pentecostais tenham chegado em 50 países diferentes em sua primeira década de existência. O demógrafo e especialista em história da igreja, Philip Jenks, afirma, especula que igrejas pentecostais e independentes logo representarão uma fatia muito maior no cristianismo global. Ele disse isso. Os fiéis do pentecostalismo são aqueles que mais se relacionam com pessoas de crenças diferentes e às vezes até de maneira contestadora, mas conseguem ganhá-las para Cristo. Enquanto eu falo isso, alguns de vocês já podem estar comentando aqui embaixo ou pensando em comentar que essa é a grande apostasia dos fins dos tempos para a qual a Bíblia nos alertou, que os dons da igreja pentecostal são sinais e maravilhas falsos. Que Jesus também nos alertou, né, reformadinha? O problema desse raciocínio é que, como temos visto, Satanás não pode expulsar Satanás. E se o reino dele está dividido, ele não pode se manter em pé. Leia Mateus 12. Nesse sentido, quando multidões de pessoas estão realmente deixando os ídolos para trás e se voltando para o Deus vivo, colocando sua fé em Jesus, o Filho de Deus, para salvá-las de seus pecados, viver uma nova vida com Ele, isso é motivo de alegria. Nós nos alegramos com isso. Quando esse derramamento do Espírito é marcado pela paixão por missões e evangelismo, aliada com a ousadia santa para pregar o evangelho que a maioria dos pentecostais tem, quando a mensagem da cruz é reforçada pelo poder divino e assim produzimos uma maravilhosa colheita, vocês, os críticos, deveriam frear um pouco a língua e usá-la para glorificar a Deus por tudo o que Ele tem feito e também nos ajudem a nutrir e a fortalecer essa operação genuína do Espírito. Pedro disse há 2000 anos atrás que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, culminando em uma grande colheita incrível de almas. Atos 2, 21, Pedro concluiu que aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Onde as pessoas estão sendo evangelizadas, elas vão invocar a Deus. Eu já vi pessoas criticando o ministério de Billy Graham pelo fato de, na hora do convite ou do apelo, ele usar músicas falando que Jesus perdoa, salva, ama, morreu na cruz e justifica o pecador. Criticaram o Billy Graham por causa disso. O fato de vocês não gostarem de música não significa que nós não podemos usar a música na hora da pregação ou depois da pregação. Claro, com reverência, letras bíblicas que glorifiquem a Deus e apresentem uma teologia saudável. Eu reconheço que quanto mais rica a teologia, mais elevada a nossa adoração se torna. Porém, eu já vi pregadores reformados falarem que gostariam que toda música fosse removida, para que eles não precisassem lidar com sensações junto com pensamentos na hora da adoração. E eles ainda afirmam que isso não passa de uma abordagem cerebral ao louvor, cuja música geram sensações e pensamentos. Irmão, onde que música, pensamento e sensação devem ser inimigos na hora do culto? Eles podem aperfeiçoar o nosso louvor. O Salmo 150 nos mandou louvar a Deus com vários tipos de instrumentos. Deus ama utilizar a música. Eu reconheço que, algumas vezes, músicos e cantores distorcem o louvor e os transformam em exibicionismo egoísta. Mas o mesmo pode acontecer em igrejas reformadas, quando a ponta do coral ou a imponência da orquestra disputa a atenção com as palavras, com as letras que estão sendo cantadas. Concordo que existem várias músicas fúteis. Também concordo plenamente que é necessário haver períodos de meditação e reflexão silenciosa. Claro, eles são gloriosos e transformadores também. Porém, é errado impor sobre as outras pessoas a nossa abordagem musical a respeito do estilo de culto que achamos melhor, pois a própria Escritura muitas vezes relaciona a presença do Senhor com a música, como também relaciona os crentes com o louvor.
tendo um encontro profundo com Deus através de períodos estendidos de música, oração, emoção. Ou seja, mentes e corpos afetados pelo desejo de alcançar a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, temos uma narrativa de Eliseu sendo auxiliado por um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Enquanto algumas músicas tocam, o poder de Deus pode vir sobre a igreja. Ele não mudou. Lemos na Bíblia que os louvores foram dados a Deus através da tenda de Davi, do templo de Salomão. Davi não escreveu apenas poemas, mas salmos para serem cantados. Será que aqueles salmos tocados com instrumentos alegres eram apenas um monte de barulho alto e perturbadores? Por acaso Paulo tinha esquecido dessa ética que algumas igrejas históricas têm quando escreveu aos Efésios no capítulo 5 para entoarmos louvores a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais? Muitos afirmam que a música bem tocada ajuda a manter a mente concentrada em vez de distraí-la. Corrigir excessos não me dá o direito de proibir o que eu discordo. E o abuso da música é diferente do uso saudável da música no ministério da evangelização. Certa vez uma senhora abordou o evangelista Moody, criticando-o pelos seus métodos de evangelismo, enquanto ele tentava ganhar as pessoas para o Senhor. A resposta de Moody foi: concordo com você. Também não gosto do jeito que faço essas coisas. Diga-me, como você faz isso? A senhora respondeu: eu não faço isso. Moody revidou: então eu prefiro o meu jeito de fazer do que o seu jeito de não fazer. Fica uma pergunta para reflexão. É possível que, no seu compromisso de rejeitar a mentira, você também esteja rejeitando a verdade? Que Deus te abençoe. Nos ajude a melhorar naquilo que já fazemos, se você é simplesmente um teólogo de gabinete. Se você nada faz, nenhuma falta faz os seus argumentos na internet. Que Deus te abençoe. Até a próxima.